Nós todos do programa dedicamos uma canção a todas as vítimas da guerra às drogas, que é uma discussão paralela a essa discussão que a gente teve hoje, mas essa sim de extrema urgência. Você manda uma canção para nós. Muito obrigado. Obrigado. Momentos antes... Não, peraí. Momentos antes da pessoa se fuder. A discussão é política e você tem que ser participativo. Rouba e só ladrão. Privilégios são mantidos com o dinheiro da nação, que há muito tempo paga a conta da baderna aumento da dívida interna por alguém que desgoverna. Eles são milionários, nos fazem de otário. São ladrões, vilões, roubando, escondido. O que se leva na mão grande não é devolvido por trás de vários mandatos. Esconde bandido, apropriação da caruba, enriquecimento ilícito. A base sempre é o toma lá da cá, com comportamento implícito. Ocupando o cargo público tem um montão que devia ter na testa tatuado: eu sou ladrão e vacilão. Sufocando a brava gente brasileira, eles nos usam pra atender o interesse de empreiteira. Querem manter o foro privilegiado só para depois botar mais dinheiro na conta, usando a grana que vem do caixa 2. Propina institucionalizada, é esquema de quadrilha muito bem organizada. É o exemplo que nós tem do Planalto Central. Uma mão suja na outra desde os tempos de Cabral. A delação é premiada, não pega nada. Quem caguetou fica solto por aí, cuspindo na nossa cara, impunemente, sem constrangimento na hora de pedir seu voto de novo, outra vez e de novo. Tá no poder, não quer mais sair, continua pedindo seu voto outra vez e de novo. Quando é que a gente vai reagir? Agora. A luta contra os porcos no poder não pode ser pela aparência. Isso divide a força e nos enfraquece como consequência. Veja bem, quem tá roubando e metendo a mão em dinheiro de banco não é preto, não é pobre, não é favelado, é branco e rico. Muito rico. E nós pagando mico, muita merda sendo falada e nosso ouvido virando pinico. O gigante dormiu, fechou os olhos de vergonha. Nem coxinha, nem mortadela, nós é tudo pamonha. O mandatário sob a pecha de ladrão. Ser brasileiro é muito mais que vestir a camisa da seleção. Tem que estar ligado, tem que estar ciente que a cada nova lista de acusados sobra menos inocentes. Não precisamos de heróis nem de mitos, apenas de novatos que ouçam nossos gritos e analise a puta crise federal, financeira, social, política, ética e moral. Mal. Os cães não vão querer largar o osso, jurando inocência mesmo no fundo do poço. Eles vão te procurar. Na próxima eleição não seja tão positivo com quem sempre te deu não. São vários da mesma turma, só pensando em urna. Somente o burro que vai se ilude, cuspiram na nossa cara, impunemente, sem constrangimento na hora de ver o seu voto de novo, outra vez e de novo. Tá no poder, não quer mais sair, continua pedindo seu voto outra vez e de novo. Quando é que a gente vai reagir? Chegou a hora de reagir, porra. Mano, esse cara... Não, sério, se o MV Bill estiver me assistindo aqui, eu acho que é um pouco impossível. Mano, por favor, monta uma escolinha de rap, porque tá precisando, no Brasil, de uma escolinha de rap. Porque os caras, não sei, eles fazem uns rap hoje meio nada a ver, tá ligado? Ficou muito claro que o MV Bill não é de nenhum lado de política, mas também ficou muito claro que tudo que ele falou nessa música serviu pro PT. A carapuça serviu toda pro PT, toda. Então, ele diz que o Brasil não precisa de mitos, de heróis e nem de mitos, mas entre um mito e um bandido, a gente prefere o mito, entendeu? O mito, né? O mito. O cara ainda não fez nada, a gente não sabe o que o cara vai fazer, mas eles estão entre um mito e um bandido. Não dá pra escolher mais o bandido. Cara, essa música é, mano... Porra, velho...
o Bial deu oportunidade pro cara errado ali na Globo, porque ele regaçou, ele destruiu, mano. Ele zoou a cara nossa, ele zoou a cara da Globo, porque a Globo é a favor desses caras, vocês estão ligados, né? Mano, esse cara merece ser aplaudido, brother. Isso aqui que é música de verdade. É letra inteligente, velho. Letra inteligente pra caralho. O cara conseguiu arregaçar indiretamente. Mano, tudo que ele falava, mano, servia pra esses políticos da nossa atualidade, brother. Não teve como escapar. Eu já pago o pau pro MV Bill desde quando ele fez aquele documentário Falcão Meninos do Tráfico. Pra quem não assistiu, pesquisa aí que você... Pode ser que você ache aí pra baixar. Mano, já deixa o like nesse vídeo. Eu vou deixar a música que ele cantou aí na descrição. Vou deixar o link desse vídeo aí na descrição. Do vídeo original. Ele simplesmente destroçou o PT. Ele destroçou, não só o PT, também outros partidos como o PSDB, que também fazem a mesma coisa que o PT faz. São todos um só, né, cara? São todos um só. Então, o único que nós estamos acreditando aí é aquele lá que vocês já sabem, já. Queira você ou não, amigo. Queira você ou não. É o único que pode tirar esses vermes aí. E a gente tem que rezar pra eles não ser vermes mascarados também, igual era o Lula. Mas, mano, esse cara merece ser compartilhado. Essa música desse cara merece ser compartilhada. Por que ela não tem 200 milhões de views uma música dessa? Por quê? Tá precisando ter, né, velho? Tá precisando ter pelo menos 20 milhões de views, velho, a música desse cara. É um monstro, mano. O cara é um monstro do rap, brother. E esse sim sabe fazer rap. Monta mais... MV Bill, monta uma escolinha, velho, pro rap não acabar. O rap de verdade não acabar. Monta uma escolinha que tem muita gente precisando aprender. Porra. É isso aí, deixa o like, se inscreva no canal. Instagram vai estar aí na descrição, as redes sociais todas aí na descrição, beleza? Todos os créditos do MV Bill também na descrição do vídeo. Eu não tenho nem o que falar, porque esse cara já falou tudo já. Tchau. Fui. Tá na hora de acordar, hein? Fui.